Graça e paz a todos. Que a graça do Senhor Jesus esteja na sua vida e com toda a sua família. Bom, vamos continuar o nosso estudo, aprendendo sobre o dízimo. Agora vamos ler aqui no livro do profeta Malaquias, onde fala do dízimo, né? Onde os pastores da teologia da prosperidade gostam de focar. Vamos ler aqui. Antes de ler o capítulo 3 e o versículo 10, vamos ler o capítulo 1, né? Porque quando se fala do dízimo e cita Malaquias 3:10, eles não lêem essa parte. Vamos ler o capítulo 1, diz assim, versículo 1: Peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério do profeta Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos amaste? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Diz o Senhor: todavia amei a Jacó. Capítulo 1 de Malaquias, versículo 1 diz: Peso da palavra do Senhor contra Israel. Essa carta de Malaquias não está sendo escrita contra os brasileiros, nem contra os americanos, nem contra qualquer outra nação. Ela é exclusiva, uma cobrança. Peso é uma cobrança. Deus está fazendo cobranças severas aqui aos israelitas, aos judeus. E não é o nosso caso, que nós somos brasileiros, somos considerados, segundo a palavra da graça, gentios. Aceitamos a fé e agora nos tornamos filhos de Deus por adoção. Não somos judeus descendentes de Jacó. Somos filhos da promessa, a promessa que Deus fez a Abraão. Paulo diz em uma das suas epístolas que nem todos os israelitas nem todos de Israel são israelitas. Nem é porque são da descendência de Jacó que são israelitas. Então nós somos adotados por filhos de Deus e estamos debaixo do sacerdócio de Cristo, que nós vamos falar no decorrer desse estudo, desse ensinamento a respeito do dízimo. Então, nós lemos aqui no livro do profeta Malaquias, no capítulo 1, no versículo 1, ele diz: para quem está sendo direcionada essa carta? Peso da palavra do Senhor contra Israel. Então, vamos ler também no capítulo 4, no versículo 4, o que está falando, antes de nós lermos ali. Capítulo 4, versículo 4 de Malaquias, diz assim: Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual lhe mandei em Horebe, para todo o Israel, e que são os estatutos e juízos. Deus mandou a lei para Moisés dar ao povo de Israel. A lei, ela não se aplica a nós, gentios, ela se aplica aos judeus, aos filhos de Israel, aos descendentes de Jacó, as 12 tribos e os levitas. Capítulo 4, versículo 4: Lembrai-vos da lei que eu dei a Moisés, meu servo, em Horebe,
para todo o Israel. Então, que fique bem claro. E esse livro do profeta Malaquias não fala só do dízimo, não. Aqui, os adeptos da teologia da prosperidade, os que aplicam essa teologia em suas congregações, igrejas e ministérios e marca o gado e aprisiona, coloca o gado no aprisco e dali fica sugando, tirando a sua ovelha, comendo a sua gordura, ele só lê isso. Mas dentro do livro do profeta Malaquias, Deus cobra outras coisas de Israel, não é de todas as nações. Nós vamos ler pausadamente, fazendo as pontuações, usando as regras da gramática para a gente compreender a frase. Porque está escrito de uma maneira, se a gente tirar as pontuação, aí ela modifica o sentido. Então nós temos que fazer a pontuação certa para a gente compreender a palavra. Então, Deus cobra da nação de Israel a honra devida a ele, o temor que nós devemos a Deus, né? Já diz, né, o pregador, que no caso Salomão escreveu Eclesiastes, capítulo 12, ele diz que esse é o dever de todo homem, temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque ele trará todas as coisas a juízo, tanto as coisas boas quanto as ruins. Então é dever nosso, nós temos esse dever de temer a Deus. Então ele cobra que se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou Deus, onde está o meu temor? Ele diz também que ele detesta, que ele odeia o divórcio. Então fala sobre a infidelidade, sobre a falta de cumprir os mandamentos que ele deixou para a nação de Israel, fala de uma série de outras coisas. Mas aqueles que falam sobre oferta e dízimo, pega o livro do profeta Malaquias e lê esse capítulo 3 e já vai logo em cima aqui. O versículo 8 diz: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Não é todas as nações. Está escrito aqui, toda a nação. Essa carta está falando especificamente da nação de Israel. Então, quando fala com maldição sois amaldiçoados, se nós formos ler lá no livro do profeta Joel, no capítulo 1, ele, se eu não me engano, no versículo 4, diz que o Senhor Deus mandou o pulgão, o gafanhoto, a locusta e a ferrugem e destruiu a plantação deles. O dízimo nós já aprendemos no livro, no estudo passado, que o dízimo é da plantação, aquilo que se planta e do que se cria. Eles criavam gado e plantava, eram agricultores, né? Plantava a comida que eles iam comer. Então o dízimo era dado a 10ª parte daquilo que ele escolhia no ano e dos animais. E esse dízimo não era dado todos os meses como é cobrado hoje nas igrejas. O dízimo era dado uma vez por ano, quando ele escolhia, né, porque eles não colhiam todo mês, então eles colhiam por ano. Então, aquilo que eles tinham de dinheiro, eles não davam dízimo, eles davam oferta alçada, eles levavam lá, faziam votos, porque isso tudo, voto, dízimo, essas coisas são tudo coisa da lei, essas práticas de rituais, tem que, né, na lei lá, tinha lá
matar, tinha que pegar o bode, tinha a oferta de movimento, o sacrifício de movimento, a oferta movida ao Senhor, tinha todo um ritual para ser purificada a pessoa e alcançar aquele benefício do que ele estava querendo. E hoje, na graça, nós não temos mais isso. Na graça não existe esse tipo de coisa. Então, nesse caso aqui do livro do profeta Malaquias, está falando para a nação de Israel. Mas, né, está aí dizendo aqui que eu repreenderei o devorador, né? Trazei todo dia, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança, e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor. O devorador, os teólogos da prosperidade, os que exigem o dízimo, eles dizem que o devorador é um demônio que entra na sua lata, no seu armário, na sua despensa e come a sua comida antes de você. E quando você chega lá, já não tem mais nada. O negócio acaba antes do prazo. As finanças vai de mal a pior, né? E toda essa ameaça de culpa que impõe, né, a culpa, o pânico e o medo. Então a pessoa fica presa, fica algemada por aquela culpa, por aquele medo e acaba fazendo aquilo que eles estão mandando. Eles dizem que é um devorador, o devorador é um demônio e tem que fazer um culto específico para isso, para eles expulsar. Mas eles estão errando em vários pontos, porque primeiro que o devorador não é demônio, porque se fosse demônio nós mesmos expulsaríamos. Jesus nos deu esse poder de expulsar os em meu nome expulsarão os demônios. Ele deu esse poder. Então, mas aqui diz que Deus dizendo através do profeta Malaquias, falou, e eu repreenderei o devorador. Esse devorador, quem repreende é somente Deus. Então não é um demônio, porque um demônio nós poderíamos repreender. Então quem é esse devorador? O livro do profeta livro do profeta Joel, diz que é a largata, o pulgão, o gafanhoto e a ferrugem. São 4 tipos de pragas que vinha sobre a lavoura. E aqui a promessa do dízimo para Israel está dizendo que se eles trazer o dízimo e as ofertas alçadas, o Senhor Deus ia repreender o devorador para não consumir o fruto do trabalho dele, da plantação. E a terra não ia ficar estéril, ela ia ser produtiva, ela ia ser fértil, para que as árvores produzam seu fruto e eles poderem ter o alimento deles, né? Então, quem é que tem poder sobre esses animais, esses insetos? Somente Deus. Nós não teríamos este poder de orar e mandar um inseto sair da lavoura. A gente ia ter que aplicar um remédio. Se aplicasse um veneno, ia contaminar a planta. Mas se Deus mandasse, com certeza aquele bicho sairia. Nós vimos isso na passagem das 10 pragas do Egito, todas elas Deus tinha o controle sobre elas, de forma que quando ele mandava, elas iam embora, elas desapareciam de lá. Então a palavra de Deus diz
em livro do profeta Joel ainda, capítulo 2, versículo 25, que esse tipo de devorador para consumir a lavoura, os frutos da terra, é o exército de Deus para punir aos filhos de Israel por não ter cuidado do serviço que ele deixou ao encargo deles, que é contribuir com o dízimo, com a oferta para a casa do tesouro, para ver como manter a casa não ficar trincada, rompida, do jeito que acontecia lá. Então, não é demônio, esse espírito aí não tem nada a ver com demônio, esse devorador são animais, insetos que vinham sobre a lavoura. Quando eles entregavam o dízimo, esses animais passavam longe. Mas quando eles não entregavam, Deus permitia que eles viessem e consumia tudo para eles ver que não estava sendo fiel no mandamento que Deus deixou, e com isso ia deixar a tribo de Levi com fome, e eles iam deixar o serviço da casa do Senhor e ia criar um problema só. Então, nós vemos aqui que não é demônio. Eu peço a todos que não, não pegue esse ensino como uma afronta, porque quando a primeira vez que eu ouvi alguém falar que o dízimo não é correto nós dizimar, eu me senti ofendido, achei que a pessoa tava falando uma heresia, eu fiquei revoltado. Mas depois, quem tem o Espírito Santo, quem é filho de Deus, ele não vai pegar por mal, ele vai refletir, mas vem cá, será que eu estou certo ou é essa pessoa que está certa? Vou estudar, eu vou conferir na Bíblia o que a palavra de Deus diz. E é a Bíblia que é o parâmetro para o cristão. Se eu for dizer que sou servo de Deus e eu estiver andando segundo aquilo que eu acho que eu tenho que fazer o que eu acho que eu tenho que fazer, eu estou enganando eu mesmo. Porque o crente não segue regulamento da igreja, ele segue a Bíblia. O regulamento do crente é a Bíblia. Se você obedecer a Bíblia, você obedece todos os regulamentos de igreja. Porque por mais que a igreja está permitindo isso ou aquilo, você não vai fazer, porque a Bíblia não vai permitir você fazer, mas você também não vai desagradar o pastor por você estar sendo obediente à palavra de Deus. Ele não pode mandar você deixar de obedecer a palavra de Deus, porque está ali para fazer com que a palavra de Deus se cumpra. Então, pegue isso como uma reflexão, reflita sobre isso, pense sobre isso, leia sobre isso e tire suas conclusões. Deixe a própria palavra de Deus mostrar para você a realidade. É só você pegar aqui, ler a palavra, Malaquias, o livro do profeta, para quem que tá sendo direcionado essa carta, quem era o devorador, pega as referências, vai lá, vê se é demônio e pronto. E o gafanhoto ainda tem, são 3 ordens diferentes, porque eles começam a se nascer, então eles têm um que é chamado de migrador, porque ele rodeia a terra procurando alimento. Tem o cortador, que ele vem fazer uma parte para o outro depois vir pegar. Tem o migrador, tem o cortador e tem o devorador, que ele vem para comer tudo que está pela frente. Então, são insetos e pragas que vêm sobre a lavoura. Quem já trabalhou, quem tem alguém que já trabalhou com plantação, sabe que existe problema, doença que dá na árvore, na plantação, que precisa de ser cuidado para poder aquilo não pegar, e quando pega, estraga um plantio inteiro, uma safra inteira, e é muito difícil para quem cuida da terra ter um prejuízo assim. Passa muita dificuldade quando acontece. Então, Deus pede para eles fazer a 10ª parte
para a tribo de Levi, e em contrapartida ele ia cuidar para que tudo corresse bem, aquilo produzisse o suficiente para eles. Então, é por aí. Agora, uma outra justificativa que eles dizem também é que o dízimo está na graça, é quando chega no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 23, né? Jesus estava repreendendo, Jesus censura os escribas e fariseus. Ele, na sua censura, ele censurando e cobrando, né, do jeito dele, né? Ai de vocês, fariseus, hipócritas e tal. No versículo 23, especificamente, que fala sobre o dízimo, e diz aqui: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, quais um mosquito e engolis um camelo. E assim vai, a cobrança e a repreensão dele. Ele não estava mandando nós dar dízimo em hipótese alguma. Aqui ele estava cumprindo a lei, e aqui ele estava repreendendo, censurando as práticas erradas dos fariseus, dos escribas, que eram responsáveis de cumprir a lei, e eles mesmos não cumpriam, só apontavam para os outros cumprir. E esse versículo é das justificativas para os adeptos do dízimo, dizer que no Novo Testamento tem uma recomendação de dar o dízimo, né? Fazer essa sem omitir aquela, dever dar o dízimo. Só que Jesus ainda estava vivo. Não podemos considerar Novo Testamento os Evangelhos. Os Evangelhos são livros históricos. Está dentro do Novo Testamento, mas são livros históricos que contam a história da vida de Jesus, como que ele fez o processo, a propiciação pelos nossos pecados. Então, quando ele estava vivo, ele não podia deixar de cumprir a lei, até porque ele veio para fazer isso, para cumprir a lei e receber sobre ele toda a punição que cabia a nós. E ele sofreu por nós, morrendo na cruz. Depois da sua morte, se estabelece o novo pacto, o Novo Testamento. O Novo Testamento é depois da morte de Jesus. Depois da morte de Jesus, sim, tudo que ele fez e falou depois e os apóstolos fizeram para nós. Então, nesse caso do dízimo, só fala nesse versículo aqui porque estava fazendo uma repreensão, né? Não é Novo Testamento, são livros históricos. Livro Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois da morte dele se estabelece o Novo Testamento, o Novo Pacto. E aí sim é que nós vamos ver que dentro da graça não cabe espaço para a lei mosaica. A lei mosaica é a lei da acusação, que é contra nós, né? Ela sempre está nos acusando. Se você não pode isso, não pode aquilo, não pode, não pode, não pode, não pode. Jesus veio para nos libertar dessa escravidão. Não podemos nos submeter mais a esse tipo de coisa. Bom, vamos encerrar essa reflexão por aqui e vamos prosseguir no próximo vídeo. Nós vamos prosseguir comentando sobre o dízimo e vamos ver dentro da graça aonde que está alguma outra referência que podemos encontrar aqui se referindo a dízimo, entendendo que não dar o dízimo não quer dizer não ser contribuinte com a obra. Onde você está, precisa da sua contribuição, você vai dar a sua oferta generosa, ser um mantenedor da obra,
mas não está debaixo da lei, porque tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz. Gálatas 3,19. Então vamos aprender mais no próximo vídeo, o prosseguimento desse estudo. Que Deus abençoe a todos, reflita sobre esse assunto e que Jesus possa iluminar a sua mente, a mente de Cristo ser ativada em você. Deus abençoe, graça e paz.